Dúvida muito frequente de vocês. Você pode ser assessora, você pode ser CLT em um serviço de alimentação e consultora em outro ou outros serviços de alimentação? Vamos tirar essa dúvida. Meu nome é Irene Pessoa, sou nutricionista e ajudo nutricionistas a se tornarem consultores de alimentos, mesmo começando do zero, e ajudo vocês a faturarem R$ 10.000 ou mais com consultoria. Aproveita e aperta aqui no sininho para vocês se inscreverem nesse canal, que é um canal dedicado a falar sobre nutrição e consultoria de alimentos. Vamos lá para a dúvida de vocês? Você pode ser assessora, né? Você pode ser CLT em um serviço de alimentação e consultor em outro ou outros serviços de alimentação? E a resposta é sim. Eu sempre fiz isso, na verdade, na minha vida profissional. Eu sempre fui carteira assinada, eu sempre fui CLT em um serviço de alimentação, ficando aproximadamente 40 horas dentro de um serviço de alimentação. E nos meus horários livres, eu sempre fiz consultoria de alimentos. Na verdade, desde que eu me formei, eu sempre fui consultora de alimentos. Então, isso aconteceu muito provavelmente porque os meus CLTs, né, os meus horários de trabalho CLT 40 horas, sempre foram horários muito diferenciados. Tinha horários que eu entrava às 2 da tarde e saía 10 da noite. Tinha horários que eu entrava às 11 e saía às 8 da noite. Então, eu tinha bastante tempo disponível para eu fazer consultoria em outros serviços de alimentação. Até mesmo quando eu era CLT, das 8 às 17, eu sempre prestei consultoria, porque os serviços de alimentação, eles normalmente abrem, né, nesse horário final de tarde, à noite. Então, eu sempre fazia as minhas consultorias também nesse início da noite. Então, sim, se você não possui no seu CLT, no seu contrato de assessoria, nenhum tipo de exclusividade para esse serviço de alimentação, você pode, depois do seu horário de saída da sua assessoria, né, nesse local que você é CLT, você pode muito bem prestar consultorias em outros serviços de alimentação. Não tem nenhum problema se você não tem contrato de exclusividade. Enquanto serviços de alimentação você pode prestar consultoria? Enquanto serviços de alimentação você estiver disposta a prestar consultoria de alimentos, entenda. Você pode prestar consultoria, você tem de segunda a domingo para prestar consultoria. E lembre-se, se você trabalhar de segunda a sexta, você tem sábados e domingos livres para trabalhar na sua consultoria de alimentos. Isso não tem nenhum problema, né? Isso aí vai depender aí da sua disponibilidade física e até mesmo do seu psicológico para você trabalhar aí quantas horas você estiver disponível. Não existe nenhum empecilho, não existe nenhum problema em você sair do seu trabalho e ir para outro serviço de alimentação, ficar 3 horas, ficar 2 horas prestando um serviço de consultoria. Você pode muito bem sair desse local às 17 horas, que você é CLT, e ir para um serviço de alimentação, por exemplo, no shopping, e fazer uma documentação sanitária, que é um serviço de consultoria muito pontual, muito demandado, e aí você ganhar esse valor, né, de consultoria frente ao serviço de elaboração da documentação sanitária. Na terça-feira, você vai sair do seu trabalho às 17 horas e você vai dar uma capacitação de boas práticas de 2 horas, e aí ganhar esse valor referente à capacitação de boas práticas de manipulador de alimentos. No outro dia, você vai fazer implantação das boas práticas num pequeno quiosque que você vai ficar lá 2 horas. No outro dia, você vai fazer fichas técnicas e aí você vai ficar 3 horas pegando os dados de elaboração de fichas técnicas de preparo. Na sexta-feira, você vai ficar fazendo implantação das boas práticas de um serviço de alimentação um pouco maior, e você vai ficar 3 horas na sexta e no sábado. Veja,
não existe problema em você sair do seu local CLT e prestar consultoria de alimentos em N serviços de alimentação. E veja que eu dei exemplos de serviços de consultoria diversos para um diverso número de serviços de alimentação. Você pode trabalhar de segunda a segunda, né? Você pode trabalhar. E no sábado que você tem mais livre, você pode ainda trabalhar sábado o dia todo visitando os seus clientes. Não existe nenhum problema. Não quer dizer que você é CLT, que você não pode trabalhar com outros serviços de alimentação. Agora, vamos supor que você está fazendo um serviço de consultoria em fichas técnicas. E a gente sabe que as fichas técnicas nós lidamos com a receita das preparações de um serviço de alimentação. Então, nessa questão, você tem que lidar com alguns segredos de preparo, com alguns ingredientes que podem ser diferenciados, ou um preparo diferenciado. Nesse sentido, você tem que ser bastante ético, isso eu sempre vou colocar nos meus contratos de prestação de serviço, que esses segredos que dizem respeito à receita, que dizem respeito ao preparo dos pratos que eu estou fazendo, das fichas técnicas, e até mesmo valores, de custo, valores de compra, todas essas questões que dizem respeito a esses segredos, né, a essas peculiaridades desse serviço de alimentação, você tem que ser muito ética, né, para você não, obviamente, estar abordando ou estar falando sobre um serviço de alimentação para outro serviço de alimentação, porque existe toda essa questão de ingredientes, segredos de preparo, segredos de custos. Então, você tem que ser bastante ética nesse trato, né? Você vai trabalhar em muitos serviços de alimentação, se Deus quiser. A gente roda por muitos serviços de alimentação e a gente tem que trabalhar com bastante. A palavra é ética, né? Com bastante ética nesse sentido. Ética também no que diz respeito às boas práticas. Você não pode chegar no serviço de alimentação, que você também vai andar em vários serviços de alimentação e falar: ah, não, o teu local tá limpo. Você não sabe na churrascaria aqui, que eu fui aqui do lado, imundo, né? Imundo, horroroso, feio, sujo. Você também não pode estar externalizando isso. Isso também diz respeito à sua ética, né? A gente entra no serviço de alimentação, a gente vai conhecer algumas peculiaridades, algumas situações dentro do serviço de alimentação que isso não tem que ser externalizado para ninguém. Você tem que ser um profissional muito ético nesse sentido. Quando a gente trabalha com boas práticas, nós vamos trabalhar com algumas situações que podem acontecer porque realmente o proprietário, os colaboradores não sabiam como trabalhar com boas práticas, e pode também ter um pouco de má vontade, e daí você vai ter que trabalhar com todas essas situações. O que não pode é você tá trabalhando com boas práticas, tá trabalhando com implantação de boas práticas, ou trabalhando no sentido de elaboração de documentação sanitária e externalizar situações para um concorrente, situações para um outro estabelecimento, de coisas que você viu em um estabelecimento próximo ou um estabelecimento conhecido. Você não pode estar fazendo isso. Isso realmente é falta de ética. E assim como quando você estiver trabalhando em consultoria de gestão, você também não pode estar falando sobre essas situações com algumas ou com as pessoas que não dizem respeito a isso. Isso tem que ficar somente com você. Então, não fale sobre receitas e não falem sobre essa questão de boas práticas, essas situações que você vivenciou em alguns serviços de alimentação. Por isso que quando você é CLT, às vezes em algum serviço de alimentação, às vezes eles pedem contrato de exclusividade para você não ter contatos com outros serviços de alimentação. Então, normalmente, eu vou voltar novamente ao assunto, estou sendo redundante, mas se você não tiver contrato de exclusividade, você pode fazer consultoria para quantos serviços de alimentação você conseguir após o seu horário de CLT.
Lembrando que eu estou falando de consultoria, eu não estou falando de responsabilidade técnica. Responsabilidade técnica é outra coisa. E o consultor em serviço de alimentação, o consultor, por lei, pelo Conselho Federal de Nutricionista, ele não pode ser RT. Se você quiser ser RT, você precisa ser um assessor. E daí você precisa buscar o seu conselho na sua cidade, no seu estado, para ele lhe explicar melhor, porque é uma questão um pouco mais complexa e você precisa ser assessor. Consultor não pode ser RT. Então, como a gente estava abordando o assunto, você pode sim ser CLT no local. E se você não tiver contrato de exclusividade, você pode ser consultor e fazer quantas consultorias você conseguir fazer ao longo do seu dia. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas sobre esse assunto, e se vocês tiverem mais dúvidas sobre consultoria de alimentos, escreve aqui para mim nos comentários, e também não se esqueçam de seguir o meu Instagram, @irenecpessoa_nutri. Lá vocês vão ter muitas dicas de consultoria de alimentos, e tem um linkzinho lá na minha bio para vocês verem alguns cursos nessa área que eu abordo sobre consultoria de alimentos. Tchau, tchau.